P, levanta a mão. Oi, pessoal, a gente vai discutir, então, sobre esse conteúdo, né, que eu coloquei aqui na forma desse white paper, que eu chamei de matemática zero, né? Por que zero? Porque o zero é o que vem antes do 1, né? A gente fala, o que vem primeiro? O que vem primeiro é o número 1, mas o que vem antes do primeiro? Zero. Então, é como se fosse um preâmbulo, uma coisa que vem antes. E por quê? Para perder o medo de símbolos matemáticos. Para vocês verem que símbolos matemáticos são só símbolos matemáticos, com significado. Tem um significado em cada símbolo matemático. A gente não aprendeu a ler e escrever, né? Sobretudo ler, por exemplo, porque a gente olha um símbolo. E o que é a letra A? A letra A são vários pixels que você escreve, você vai escrevendo, vai colocando os pixels assim, e vai formando Só que os pixels estão tão grudadinhos um do outro que parece até que é contínuo, assim, né? E aí faz esse símbolo significa A. E esse a gente entende bem. Só que a matemática é a mesma coisa. Agora tem símbolos que querem dizer outras coisas. Então, a gente aqui vai apresentar notações e definições matemáticas, que são importantes para contextos matemáticos, né? Então, são notações matemáticas simples. Sim, Luan? Ei, professor, o senhor falando de 0 e 1, eu me lembrei de uma amiga minha que estava fazendo matemática, a Janaína, e ela falou que tinha que defender a existência ou inexistência do número 0. E aí, como é que fica esse negócio? É uma questão muito interessante, realmente, se você for parar para pensar, tem lógica, mas por um lado também tem lógica por dois lados, da existência e inexistência dele. É interessante. O número zero, ele é o mais, como é que fala assim? O pessoal pega muito no pé do zero, porque alguns falam que não é número, já que ele não denota quantidade. Mas, assim, porque uma coisa filosófica, né? Porque você fala, tipo assim, a ausência de quantidade é quantidade? Aí, aí complica, mas aí ao mesmo tempo você fala, pô, eu vou tomar um café que custa R$ 2. Então eu tenho R$ 2 antes do café e depois do café você fica com zero. E pode falar, Ronald, eu vou pensando aqui, comentar mais alguma coisa. Eu comecei a pensar o seguinte, quando ele falou sobre o assunto, né? Se tem tantas coisas no mundo em que a gente não vê e não consegue provar, mas muitos acreditam que existe, né? Porque é algo que eu estou usando quase no meu dia a dia, principalmente na escola, eu falaria que não. Eu uso zero. Quando eu faço uma continha de 2 menos 2 dá zero. Portanto, existe, não? Então, isso. A linha de raciocínio é bem nessa linha, claro que usando argumentos mais formais da matemática, mas é por aí. Então, eu nunca vi um texto assim que falasse que o zero existe ou que ele não existe, mas eu sou da linha do que existe, né? Eu não tenho, assim, nunca tive problema. Eu falo porque eu acho engraçado, mas eu nunca tive problema em falar que o zero é número. Outra coisa também polêmica é se vai colocar o zero nos naturais, que alguns colocam, alguns autores, dependendo do contexto, ou se você vai começar os números naturais a partir do 1. Os dois estão corretos, tá? Os dois estão corretos. Aí é só o contexto que vai dizer, não, põe o zero, não coloca o zero. Por isso eu tô falando assim, o zero, o pessoal pega no pé. Agora, tem uma coisa muito engraçada que, nossa, primeira vez que eu me deparei com isso, e até hoje ele é uma coisa assim, que chama verdade por vacuidade. Então, por exemplo, você tem um conjunto vazio. O conjunto vazio é dado por esse símbolo aqui, e ele é um conjunto que eu abro, a gente vai ver um pouquinho mais abaixo. Abre chaves, fecha chaves para indicar conjunto. Só que eu não coloco nada aqui dentro porque ele é vazio, tá? E esse símbolo indica que o conjunto é vazio. E beleza. Aí você pode fazer afirmações sobre o que você quiser que está dentro do conjunto vazio. Por exemplo, ó, eu vou fazer uma afirmação. Todos os elementos do conjunto vazio são números pares. Aí alguém me fala, é verdadeiro ou falso isso que eu acabei de falar?
Ó, a frase é, o conjunto vazio é esse, que não tem elemento nenhum aqui dentro. Se eu falar para você, todos os elementos do conjunto vazio são números pares, isso é verdadeiro ou falso? Falso, né, não? Então, aí que tá. A gente tende a dizer que é falso, porque você fala, não são pares. Então, aí que tá. Aí, só que a questão é que tem essa coisa da matemática chamada verdade por vacuidade, ou seja, vacuidade de vácuo. Vácuo é que não tem nada. Então, vazio, tipo, digamos assim, um vácuo, né? Porque não tem nenhum elemento. Que você pode afirmar o que você quiser dos elementos do conjunto vazio, que por ele não ter elemento, isso se torna uma verdade. É bizarro assim mesmo. Você achou estranho, achou bizarro? Eu concordo, até hoje. Faz anos que eu já me deparei com esse Olha, professor, para mim conceito. faz sentido. Faz sentido? E me fala como é que você fez sentido a partir disso. Me veio um pensamento rápido na hora, até buguei agora mais para frente, mas se não tem nada, por exemplo, nesse caso, se eu falo se é pares ou ímpares, se não tem nada, como provar que é só os pares ou como provar que é só o ímpar? Pode ser os dois ou pode ser nenhum. Então, Interessante o que você falou, muito, muito interessante. Eu vou falar o que eu pensei quando você estava falando isso. Nessa linha que você está falando, no seguinte sentido, eu falo assim, ó, todos são números pares. Aí para você negar, para você falar que isso é falso, você tem que provar que os elementos que estão aqui não são pares. E aí é que você não consegue provar por não ter nada. Então, eu só falei um pouco diferente o que eu entendi disso que você falou. Você não consegue provar que eles não são pares, porque não tem nada. Então, você tem que aceitar que é uma verdade que que os elementos são pares. E aí, se você falar, e são ímpares, também é verdadeiro. São pares, são ímpares, são primos. Enfim, pode falar, Alice. Professor, mas isso só se aplica nos conjuntos que o senhor falou? Não, isso só se aplica no conjunto vazio, só nesse aqui, ó, tá? Se você tiver qualquer outro conjunto que tiver pelo menos um elemento lá dentro, já não se aplica isso. Claro, a não ser que você tenha um conjunto que só tenha pares, né? Mas eu estou dizendo assim, a verdade por vacuidade só se aplica no conjunto vazio, em um conjunto específico. A existência do conjunto vazio se eu não me engano, é um axioma. Não é nem um teorema, é um axioma, ou seja, uma verdade que você não demonstra, se eu não me engano. Pode te falar, Ronald. é que eu ia perguntar se, por ser conjunto vazio, o zero não estava contido nele, porque, zero objetos em uma caixa é nada, é vazio. Mas aí eu acho que ia gerar a mesma conclusão, né? Como provar e, enfim. Não, então, você falou um negócio, olha, você faz qual curso, Ronald? Física. Ah, tá, mas está no curso certo, então. Se você fizesse, se você tivesse na física ou na matemática, está no curso certo. Se tivesse outro curso, eu ia falar para você mudar, porque as suas perguntas estão bem pertinentes, assim, bem de exato, bem profundas. Ó, uma coisa que você falou é o seguinte, você falou assim, se o zero estaria lá dentro. Na verdade, o zero é o próprio conjunto vazio. O número 1 é um conjunto contendo um elemento, que é o vazio. Ou então, você pode falar, o 1 é um conjunto que tem o zero lá dentro. Então, o número 1 é o conjunto que tem o zero lá dentro. Eu estou meio que divagando aqui, tá? Isso aqui, assim, não faz parte especificamente de fundamentos da matemática, porque a gente começou a conversar e houve essa curiosidade, eu estou estendendo a explicação. Mas o 1 é escrito como um conjunto que tem um elemento. E por que só um elemento? Porque o 1 caracteriza uma unidade. Então tem que ter um elemento só. O 2, deixa eu fazer o 2. O 2 é um conjunto que vai ter o quê? 2 elementos. E quais 2 elementos? Os únicos 2 que foram criados antes dele, que é o 0 e o 1. E por aí vai. E é muito interessante ver número em termos de conjuntos. Não é trivial, não é nada trivial fazer isso. Foi um matemático famoso que fez isso, o Newman, não sei como é que fala. Parece que o Anderson tem levantado a mão. Eu vi e o Davi. Podem falar, quem quiser. Ele fala primeiro ou eu? Pode falar, eu não sei se ele está
Tá. Continua, por No favor. caso, sobre isso que o senhor está falando, o número, tipo, dentro do conjunto desse número, são todos os números antes dele? Então, isso. Quem fez essa definição foi um matemático chamado Newman. Ele definiu dessa forma, o que é bastante razoável, né? Porque, por exemplo, você está definindo os números. Então, você vai partir do quê? Fala, pô, o conjunto vazio, eu sei que existe, porque ele é um axioma ou então é um teorema. Né? Se ele for um axioma, ele é uma verdade que não precisa ser provada. Se ele for um teorema, ele é uma verdade que foi provada. Então, de qualquer modo, ele é verdade, é verdadeiro a existência. Sim. Então, olha só, que a Alice falou foi a Alice, né? Da amiga Janaína, que faz matemática. Se for a Janaína que eu estou pensando, eu conheço, eu sei quem é. E que tinha um exercício para provar que se o zero existe, não. Olha como é que eu provaria que o zero existe. Eu faria Era a Janaína. isso. Então, eu conheço uma Janaína da matemática, não sei se é a Ela mesma. teve uma bebê agora, praticamente recentemente, já tem meses já. Legal. Então, eu provaria a existência, porque o vazio, você consegue provar a existência dele. E aí, bom, eu ia fazer a associação do número zero com o vazio e provaria a existência do zero, porque o vazio existe. Só que o problema é que para fazer essa associação, essa igualdade, ela é feita um pouco na mão, assim, né? Então, não sei se aceitaria isso como prova, mas eu iria um pouco nessa linha de raciocínio. De todo modo, bom, é o seguinte, a verdade por vacuidade eu falei para vocês conhecerem, tá? Depois, outro dia, uma live, alguma coisa, se quiserem, a gente faz só sobre essa temática, que, por incrível que pareça, dá para falar muita coisa sobre essa temática, tá? Verdade por vacuidade. E aí, você tem, assim, essas definições são as mais simples que eu vou falar. As mais sofisticadas, a pessoa vai encontrar nesses livros especializados, tá? Então, por exemplo, o primeiro símbolo que aparece muito, assim, em diversos contextos matemáticos, é 2 pontos igual, tá? Só isso, 2 pontos seguido do igual. Ele significa que o objeto à esquerda pode ser definido como o que está à direita. Aqui ficou faltando um pouco dessa informação. Tá? O que está à esquerda é definido com o que está à direita. Então, por exemplo, se eu vou pegar. Que já caiu todo mundo sabe que assim, os matemáticos já sabem que esse símbolo é do vazio, mas se você fosse fazer pela primeira vez, você faria isso, ó. Que você vai definir que o que está à esquerda, que é esse símbolo, esse símbolo está definido pelo que está à direita, que é um conjunto sem nada dentro, tá? É que a gente usa agora só o igual, porque assim, já se acostumou, né? Mas quando você está pegando um símbolo novo, você usa esse símbolo aqui. Tranquilo, Vitória. Bom, agora é o seguinte, vamos ver os símbolos, né? Assim, quer ver? Um outro exemplo aqui de definição, ó, mais prático. Então, o pessoal faz letra com 2 traços. Pode ser esses 2 traços, pode ser onde for. Aqui os 2 traços estão na diagonal, mas quando por escrito é mais fácil fazer assim, tá? Então você pode chamar o N desse jeito aqui, né? E aí você tem outros conjuntos, o Z, que também tem 2 traços, o Q, que você faz um tracinho a mais aqui, os reais, que também faz 2 traços. Então, o que significa esses 2 traços? É uma convenção implícita de que você está tratando de conjuntos numéricos, tá? Então, apareceu 2 traços, praticamente universal, a não ser que seja uma área muito específica da matemática que queira usar para outros fins, mas é difícil. Que vai se tratar de um conjunto numérico. Nossa, que interessante. Então quer dizer que o reais
eles colocam como conjunto numérico, assim como provavelmente o dólar ou o euro. Então, então, é o seguinte, ó, esse aqui é o conjunto dos números naturais, esse aqui é o conjunto dos números inteiros, esse aqui é o conjunto dos números racionais, e esse aqui é o conjunto dos números reais. O que ocorre é que a nossa moeda tem esse nome, né, real. Só que os reais da nossa moeda é diferente, não são esses reais aqui não, tá? São outros reais. Porque os reais dos conjuntos numéricos, ele é infinito. E a nossa moeda não é infinita. Em dois aspectos. Um, porque não tem uma quantidade infinita dela, claro, né? E a outra é porque não tem uma quantidade infinitamente pequena dela. Ou seja, qual que é a menor unidade do real? 5 centavos. Aliás, nem os centavos já cai fora, certo? Então, eu não sei, era 1 centavo, né? Já chegou a. Quer dizer, assim, em termos. Hoje, eu acho que nem existe mais a moeda de 1 centavo, né? E ele está dizendo que nem a de 5 existe mais, né? Ainda bem. A de 5 existe, só que eu não sei se é como sendo centavos se encaixa no real, certo? No reais. A de 1, se eu não me engano, só existiu a 1 euro. Não, euro não, perdão. Eu esqueci qual é o nome da moeda antiga que se usava no Brasil. No Brasil, vixe. Cruzado, cruzeiro. Cruzeiro novo, cruzado novo, antigo, tem um monte. Mas Advair, pode falar. Bem, a moeda de 1 centavo não existe, assim, fisicamente, mas na hora de pagar as contas ela existe, porque você vai passar no cartão lá, uma compra lá deu R$ 5,99. Tá embutido lá o centavo lá, né? Essas coisas, a questão da casa de 1 centavo. Aí você paga. Não existe para pegar, mas existe ali na questão financeira. Não, perfeito, excelente, muito, muito bem lembrado. Era isso que eu estava tentando falar e meio que eu me distraí aqui com a moeda física, né? A moeda física de 1 centavo já existiu, a gente já recebeu ela de troco, ela já ficou pesando lá e sem saber como usar, né? Porque, enfim, mas é o que ele falou, que o Advair falou, monetariamente ela existe, ele está lá, né? O cara, em vez de por que não cobra R$6, né? Para que cobrar R$5,99? Só para enganar o consumidor de que ele está na casa dos 5, mas não está, está na casa Justamente, dos 6. né? Não é? Isso é para o comerciante dar o troco para a gente em balinhas. Exato. Isso aí é venda casada, né? Ele vende a bala e eu acho que nem bala ele dá mais, porque uma bala eu acho que dá mais caro. Pois é, tem hora que dá vontade de juntar um bocado de balinha e ir lá comprar alguma coisa com balinha. É verdade, você vai pagar com. Exatamente. Mas, então, mas é isso, o centavo feliz. Por exemplo, se vocês forem comprar Bitcoin, eu comprei 1/3 de 1 centavo de Bitcoin, tá? Porque o Bitcoin é caríssimo. O Bitcoin ele tá na faixa dos 285 mil reais, um Bitcoin, né? Caríssimo, não dá para ter nenhum Bitcoin. E 1 centavo de Bitcoin também é caro, né? Vai ser o quê? Vai ser 2. Professor, o Bitcoin já tá 300 mil. Chegou já. Então, maravilha. Então é fracionada essa moeda? É super fracionada. A unidade mínima dela tem um monte de casa depois da vírgula. Não sei quantas, mas tem um monte de casas. Sabia não. Eu também não sabia, até eu comprar as primeiras frações aí. E aí eu consegui comprar 1/3 de 1 centavo. Mas tem que gostar de risco mesmo, porque a coisa sobe, cai, é uma aventura. Ela está lá em cima e despenca. Se despencar, você compra. Mas se subir, não compra não, espera despencar. E também tem que ver o quanto que vai despencar, né? Porque se você comprar no meio que está despencando, vai despencar mais. Então, enfim.
Pode falar. Tem Anderson e o Ronald. Tem um amigo meu que tá vivendo praticamente disso. Ele compra o Bitcoin quando tá em baixo e vende o Bitcoin quando tá em alta. Ele tá vendo isso Legal. hoje em dia. Que legal, dá para fazer isso. Porque elas oscilam muito, né? Eu tava tentando fazer isso, mas eu tava meio sem paciência, porque você tem que ficar entrando, enfim. Eu só comprei para ver, né, para entender, assim, mas... É um dinheiro louco, porque é um dinheiro que só existe digitalmente, é um dinheiro fabricado, assim. Quer dizer, todo dinheiro é fabricado, né? Mas sei lá, esse papel moeda que a gente usa foi fabricado há muito tempo, né? Então já se consolidou. Mas se você for ver, a ideia do dinheiro é fabricado. Professor, Uhum. desculpa perguntar, mas eu não sei se acaba sendo um pouco antiético, mas quantos reais mais ou menos o senhor gastou nesse um terço? Não é antiético, não. Então, eu paguei 800, eu acho que foi 800 reais. Ontem eu olhei, estava 900 e pouco, então deu para ganhar 100 reais. No caso, o senhor ainda tem? Tenho, em algum lugar. Eu não sei onde ele está, mas eu tenho ele. Ah, Ele entendi. está na nuvem, sim. No caso, se o senhor perder sua senha, o senhor perde tudo, né? Perde. Me passa o e-mail bem rapidão, só para eu ver o negócio. Então, minha senha é assim, são 8 asteriscos, ou bolinhas. Sabe aquela bolinha, o asterisco? São 8 seguidos. Assim. Aí você entra. Obrigado, ajudou muito aqui. É o seguinte, Não, então, e pior que isso que você falou, esquecer a senha. Teve um cara, um bilionário aí que morreu, agora, recentemente, um cara novo, tinha bilhões de reais em Bitcoin. Já era. Sumiu, desapareceu, não existe mais esse dinheiro. Acho que seu áudio travou. O áudio? Será, vocês estão me ouvindo? Não sei se... Para mim tá normal. Eu acho que foi a internet. E o Ronald quer falar também? Não, era só para citar como isso é líquido. Se não me engano, foi a Grey que falou que existem outras moedas. E realmente, se eu não me engano, eu vi recentemente que foi criada uma quase como um meme, uma moeda chamada, acho que Doguinho. E aí acabou viralizando e as pessoas foram comprando e o valor da moeda foi subindo. Então, é meio líquido, as coisas vão subindo e descendo, surgindo. Não, exato. Eu não sei aonde vai chegar, mas vai chegar em algum lugar. Assim, no sentido, tem um país agora que adotou, El Salvador, alguma coisa assim, adotou o Bitcoin como moeda do país. Eu acho que é país, né? Eu não sou muito na geografia. Mas, então, o negócio Eric? Uai, professor, mas umas pesquisas que eu fiz, o Bitcoin é super desvantajoso para a natureza, no caso. Porque se usa supercomputadores para extrair eles, e esses supercomputadores consomem muito a vida do meio ambiente, no caso. Exato. Agora você entrou num tema altamente polêmico, né? Então, os caras... É o seguinte, tem um monte de criptomoeda sendo lançada, não só criptomoeda, tem umas coisas chamadas tokens. Eu nem sei o que é. Eu até já comprei, eu até já vendi. Eu nem sei o que era aquele negócio lá. Tem a ver com jogo. Eu não tô assim... Nós estamos num nível que eu não consigo mais acompanhar. A não ser que a pessoa ame, goste, leia muito, vai saber o que está acontecendo, mas de blockchain, que eles comentam, não sei o que é isso também. Eu só vejo que tem esse nome, mas... Então, mas o que você falou é muito real. Não, é assim, é o seguinte, para fazer transação do Bitcoin, você tem que usar muito consumo de computador. É verdade isso, é verdade. Agora, o ponto é, se usar energia elétrica faz mal para o ambiente, se faz, como que faz mal? Pode falar, Eric. A mão estava levantada, não sei se... No caso, professor, é porque nem 100%, não é 100% da energia elétrica produzida no mundo vem de meios naturais, como aquelas usinas não, turbinas bioeólicas, que eles chamam. Ou então, quando a energia é extraída da natureza,
por meio da água, que nem eles têm que mudar o custo do rio, e isso afeta muito. É verdade, essa é a hidrelétrica. Aí eu acredito que o problema já está na questão da geração da energia e não, digamos que no uso dela. Lógico que você usar menos favorece mais a natureza, mas o problema deveria ser visto em como ela está sendo produzida. Então, por isso que eu falei que esse tema é altamente polêmico. Por que eu falei que é polêmico? Porque você vai encontrar excelentes argumentos favoráveis e excelentes argumentos contrários. Aí vai virar ótimos argumentos e a pessoa, cada um vai tomar um partido. Eu gosto mais desse argumento, eu gosto mais daquele. Eu tenho um pouco de tendência a pensar isso, que digamos, energia solar, por exemplo. Sei lá, digamos que a China, que fazia, né, muita operação em Bitcoin, agora o governo proibiu, não pode mais fazer. Mas eles faziam muito isso e vamos supor que era solar que eles usavam. Então, daí já agride menos o ambiente, porque, enfim. Então, eu também tenho um pouco dessa, assim, de pensar como que... às vezes eu penso muito nisso, né? Mas quer ver? Deixa eu só, então, muito legal essa temática, né? Surgiu por causa dos números reais aqui. Olha, então, assim, esse traço duplo é porque está querendo dizer que é conjunto numérico. Então, esse símbolo é um símbolo, tá? Um desenho. O símbolo você pensa como um desenho. Você desenhou lá e falou, ó, esse desenho aqui está definido como sendo o conjunto dos números naturais. Ele tem um nome, né? Foi dado um nome para ele, números naturais. É conjunto dos números naturais. Tá? É conjunto de números, porque por causa do traço que diferencia. Ó, esse N é diferente desse N, que não tem traço duplo. Esse símbolo é diferente desse símbolo. Um tem traço duplo, o outro não tem. E aí, aquilo que eu falei, ó, o que está à esquerda é definido com o que está à direita. Ele pode definir qualquer coisa, qualquer objeto matemático, não apenas conjuntos, tá? Se define par ordenado, estrutura matemática, grupo, o que você quiser definir. É que aqui nós estamos no contexto de definir conjuntos. O que é conjunto, né? Conjunto é uma reunião, ou então é uma coleção, né? Você pode chamar. Conjunto é uma coleção de elementos, de qualquer tipo. Normalmente eles têm coisas em comum, né? Você vai fazer assim, fazer um conjunto, escrever um conjunto numérico, porque todos são números. Você dificilmente vai colocar coisas diferentes lá. E você vai querer fazer operações com aqueles objetos. Então, você vai colocar tudo número de um tipo para poder fazer operações com eles, né? Transformar um em outro, fazer dois interagir para virar outro, né? Que quando você multiplica é isso. Ó, quando você está multiplicando 2 vezes 3 e o resultado é 6, você está pegando números naturais, fazendo eles interagirem. Vamos chamar assim, eu estou chamando a multiplicação de interação. O 2 interage com o 3 via multiplicação e produz um resultado de um outro número, que é o 6. Só que esses 3 números fazem parte do conjunto dos naturais, porque os naturais, digamos assim, eu vou começar, tá aqui embaixo. Ó. O meu vai começar a partir do 1, tá? Não vai ter o 0. Então, o 6 está aqui dentro, o 2 está aqui. Então, 2 que interagiram via multiplicação virou o 6. Se eles fossem interagir via adição, daria 5, mas daria um elemento que está dentro dele. Essa propriedade tem um nome até na matemática, que é chamado de fechamento, é fechado, né? Essa operação é fechada. Mas esse nível de detalhamento não precisa saber, eu estou só falando que é uma coleção de números de qualquer tipo. Bom, você pode construir conjunto de número, de fruta, de estrela, né? E eles normalmente são representados por uma letra maiúscula do alfabeto, tá? Vai ter livro de teoria de conjuntos, em alguns casos você escreve minúsculo, mas é mais comum maiúsculo. E os elementos aparecem entre chaves. Chaves é isso aqui, ó, esse símbolo aqui chama chaves.
e você separa os elementos colocando uma vírgula. Se o número já tiver vírgula, se quiser colocar um ponto e vírgula, pode colocar, não vai mudar nada, assim, não vai estar errado. Contanto que dê para entender o que está sendo escrito. Na matemática só está errado, assim, uma definição, uma coisa, quando gera ambiguidade, assim, um interpreta de um jeito, outro interpreta do outro, aí não pode. Pode falar, Davi. Professor, no Notion, chaves é muito usado. Ele é tipo uma união. Peraí, só um minuto. Aqui. Enfim, ele é tipo uma união quando abre aquele... Tipo para fazer equações. Quando clica barra, é que... Isso. Porque você fala, sim, você fala quando você está dentro do ambiente matemático. Isso, no caso, quando coloca a chave, ela é usada como união, para, tipo, aplicar tal ação a determinados números que estão dentro da chave, no caso. Isso, perfeito. Ó, o que o Davi está falando... Tem algo a ver? Tem a ver, o mesmo símbolo. Ó, o que o Davi está falando é que se você, computacionalmente, por exemplo, se você colocar esse underscore aqui... Não, desculpa, deixa eu colocar o... Underscore não, deixa eu colocar esse símbolo, o circunflexo. Linguagem computacional, você usa, é muito comum, no computador, linguagem computacional, no computador, você usar as chaves para isso. Por exemplo, você coloca 1 mais 3, então você vai usar as chaves para unir, assim, tudo que está aqui dentro, tal que esse símbolo vai aplicar em tudo que está dentro das chaves. Como se fosse um parênteses aqui, assim. Então, você dizer assim, ó, aplica esse símbolo, ele quer dizer 2 elevado a, né? Computacionalmente. Então, seria 2 elevado a 1 mais 3, que é igual a 2 elevado a 4, tá? Então, também você usa chaves. Mas a chave é muito usada no contexto matemático, seja matemático algébrico, analítico, quanto computacional. A matemática computacional é muito usada. Você vai usar muito... Quem vai trabalhar com matemática, certamente vai trabalhar com matemática no computador. A gente vai trabalhar, quando estiver vendo gráfico, matemática computacional também, aqui, no final nas últimas aulas do semestre. Então, os naturais a gente define como dessa forma aqui, né, do 1 até o infinito. Em conjunto, olha só, isso aqui é importante também, e às vezes é pouco dito, né? Ele não contém elementos repetidos. Então, se eu falar para você, então, você colocar 1 2 vezes, é a mesma coisa que colocar o 1 só uma vez. Que é a mesma coisa, se você escrever em outra ordem, também não altera, tá? Ele se torna igual a isso aqui, ó. Esse conjunto com 2, 1, 3, é o conjunto 1, 2, 3, ou é o conjunto 3, 2, 1, é a mesma coisa. Hein? A ordem não importa. A ordem dos elementos de um conjunto não importa. Por exemplo, olha só, esse conjunto tem quantos elementos? Esse conjunto que eu estou escrevendo aqui, ó. Vou chamar de conjunto A. O conjunto A aqui tem quantos elementos? Um somente, professor. Perfeito, Alice. Só tem um elemento. Você fala, não, mas não tem 3. Eu estou vendo 3. Ó. 1, 2, 3. Mas não é. Você só repetiu, você escreveu 3 vezes o mesmo elemento. Então, perceba que se eu falasse para você que a matemática diz que se você escrever 3 vezes, ele tem 3 elementos, olha como causa ambiguidade. Então, você fala, eu vou escrever com 4. Então, como é que o mesmo conjunto teria 3 elementos e teria 4? É uma ambiguidade que dá paradoxo. Então não pode. Então, o certo é o que a Alice falou. Só tem um elemento. Ronald? É que dá para fazer uma pegadinha bacana, porque se variar a colocação da vírgula, já muda a quantidade de elementos. Por exemplo, neste caso, se tirasse uma das vírgulas, ficaria 11 e 1. Então, seria mais de um elemento, correto? Perfeito. É verdade. Se tirar uma vírgulazinha aqui, aí já é o conjunto B. Aí são 2 elementos. Perfeito. E tem umas pegadinhas que dá para fazer bem, bem bacanas quando você coloca conjunto dentro de conjunto. Porque o elemento de um conjunto pode ser um conjunto também. Então, você começa... Tem um livro que ele
Nossa, ele dá muitos exercícios, ele dá alguns exercícios nessa linha, e se você não estiver atento, você erra. Por causa dessa pegadinha que eu falei, né? De colocar umas coisas dentro da outra. Bom, união de conjuntos. Ó, unir conjunto é muito fácil. Primeiro, o símbolo que você tem que saber, que é esse aqui, ó, esse U diferente. Não é um U assim, perceba que isso aqui não é um U de letra U, mas é um símbolo que parece um U, né? Se você escrever algo que pareça o U, vai estar valendo. E o nome dele é união, tá? E eu vou mostrar, e aí ele é utilizado para unir dois ou mais conjuntos, nesse sentido que eu vou mostrar aqui em seguida. Davi? No caso, nesse A união com B, se no lugar desse 3 fosse 1, continuaria 1,2? Isso, perfeito. Ó. Se você fizer, então, assim, suponha que quando o conjunto C é igual a união B, é assim que você escreve, C é igual a união B, tá? Pegou esse sempre tem que ser lido como união. Aqui, ó, a união do 1, 2 com 3 dá o conjunto 1, 2, 3. Então, se fosse a união com o 1, continuaria sendo 1, 2. Se fosse a união com o 2, continuaria sendo 1, 2. Porque você está unindo algo que já existe lá dentro, então você não faz nada. Essa parte aqui não acrescenta nada de informação, porque o 1 já está lá dentro. Essa parte aqui não acrescenta nada, porque o 2 já está lá dentro. Professor, Uhum. no caso, então, seria outro número diferente, né? Para acrescentar. Isso, Tipo, 4, 5. Uhum. Exatamente. Se você tiver aqui 5, 7, união 10. Então, você só vai pegar esses dois conjuntos, vai virar um conjunto só, que tem o 5, que tem o 7 e tem o 10. Exatamente. Se for diferente, é isso mesmo. Então, não tem muito segredo. Você junta ele todo. Se você, sem querer, escrevesse assim, ó. Não, assim, quer ver? Se você fizer assim, 1, 2,1, tá? Assim, você escreveu assim, você falou, opa, aqui tem repetido. Então, o repetido eu vou colocar ali uma vez só. Você chega na mesma conclusão, tá? Porque você poderia escrever... não está errado escrever assim, não, tá? Não está errado, mas é que é mais compacto escrever assim. Então a união foi ok. O pertence, o símbolo de pertencer. Então é esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo que parece um E, não é um E, mas parece um epsilon também, mas também não é o epsilon da letra grega. Bom, pelo menos até onde eu sei, não é, né? Mas é parecido. Pode até ser que seja, porque mas de vez em quando você vê o epsilon assim, né? Mais assim, digamos. Mas é essa a ideia, né? Pode ser que tenha vindo dessa letra grega que eu estou falando, chamada epsilon. E ele chama pertence, e quando você faz um risco cortando ele, você está querendo dizer que não pertence. Então, o número 2 pertence ao conjunto dos naturais, né? Porque os naturais, ó, eu vou até escrever aqui mesmo, que não tem problema. Então, ó, veja, o 2 está aqui dentro? Está aqui dentro. Então, 2 pertence. Para o elemento pertencer, ele tem que estar dentro do conjunto, só isso. O 2 está dentro do conjunto? Está, então pertence. O menos 12 está dentro dos naturais? Não, porque não tem negativo. Então, responde para mim. Vocês entenderam o que é o conjunto dos naturais, né? Alice? Professor, é porque eu não sei se é só para mim, mas quando o senhor tá falando, tá cortando o áudio. Comigo também. Deu uma travadinha aqui. Deu uma travadinha. Bem leve. Tá cortando para mais gente, né? Ó, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu mudar a minha internet. Eu vou mudar de internet para ver se melhora. Tá beleza aqui, professor.
Ó, então eu mudei de Pois é, internet. pra mim também, pra mim tá normal. Tá normal, né? Mas tudo bem, sim. Não, na verdade é porque assim, a internet é uma só, mas é que eu não sei que o roteador, por quê o roteador gera duas redes. É o provedor que faz isso. Ele gera Ah, uma rede. sim. Não, professor, é porque É, assim, ó, dependendo do roteador, eles criam uma banda larga 5G. uhum. Aí essa 5G, ela pode ser usada todo o seu plano de internet. Por exemplo, se você está pagando 500 mega, no seu celular você pode ter os 500 mega. Se você tiver no outro Então, Wi-Fi, não pega. é isso mesmo. Tem um negócio, é 5G que chama. Isso. Uma delas é 5G, a outra não. A 5G é Tipo, mais rápida. isso, tem celulares que só aguenta tipo 50 mega. Se você tem 100 mega na sua internet, o seu celular só aguenta Ah, 50. Usando a entendi. 5G, você pode usar todos os seus 100 mega. Mas esse 5G da banda fixa, que banda larga, não é o 5G de celular, não, né? É outra coisa. Não, creio que não. É Tá. independente. É independente. Eu achei estranho esse nome aí, 5G. Só que no caso a 5G ela é melhor, porque você pode usar todo o seu plano. Entendi. Ela é mais rápida, mas tem alcance menor, né? É assim, Isso, tem o isso. alcance dela é menor. Então, assim, quando eu tô no escritório, eu uso ela. Eu tava com ela agora. Agora eu Tem esse mudei de ponto. sentar. Mas pode falar, Anderson. É, mas, ó, então então espero que melhore, né, o áudio na internet. O remoto tem esse probleminha, né, que às vezes é chato, né, quando corta, você quer ouvir o que a pessoa está falando e você tem que usar seu cérebro para completar palavras, né? Você falou isso, depois falou aquilo. O que será que está no meio aqui? Não é legal. Esse exercício aqui, ó, esse exemplo, o conjunto contendo o conjunto 3 pertence aos naturais? Aí é verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Por quê? Peraí, a questão é, o 3 pertence aos números naturais? Não, a questão é essa aqui, ó. O conjunto do conjunto 3 pertence aos naturais? Ah, tá. É uma pegadinha, né, na verdade. Pertence, sim. Eu acredito que sim. Por quê? Sim, porque o conjunto 3 é 2 e 1. Então, para pertencer, você tem que olhar o que está dentro. Você tem que desconsiderar esse primeiro par de chaves e olhar Isso. o que sobrou. O que sobrou é conjunto 3. No caso, o Você conjunto tem. 3 é o 2 e 1. Certo? Não. Não vamos misturar. Na verdade, não. É o 3 que é o conjunto com 2 e 1. Mas não precisa usar essa anotação aqui, não. Aqui Ah, é tá. mais simples do que isso. Ó, deixa eu falar uma coisa. Então, a resposta é não pertence. Então, o conjunto do conjunto 3, ele vai pertencer a um conjunto que tenha, digamos assim, vou chamar 1, 2, e não é que o 3 está aqui, é o conjunto 3 é que está aqui. Depois pode ter outros elementos, não importa. Então, veja a diferença, é que um elemento é o número 1, o outro elemento é o número 2. O outro elemento é um conjunto que contém o número 3. Mas, Tá? professor, não pode ter um conjunto dentro de outro conjunto? Pode. É o que está acontecendo aqui. Você tem o conjunto que tem o 3 dentro desse conjunto maior, que a gente pode chamar de D de dado, por exemplo, só para dar nome para ele. Porque se os o 3 pertence aos naturais, mas o conjunto contendo o 3 não pertence aos naturais. Porque você teria que ter esse símbolo de conjunto aqui dentro, e você não tem. Porque, assim, para pertencer, tem que ser exatamente aquele símbolo que tem que estar lá dentro do conjunto. E não é. O que eu falo, esse símbolo? Aqui é só o símbolo 3. Aqui teria que estar exatamente abre chaves, coloca o 3, fecha chaves. Teria que ter que é essa situação aqui, ó. Nessa situação que eu criei, aqui, ó, esse símbolo, que eu falo, esse símbolo aqui, ó, tudo isso aqui está dentro do conjunto maior, que é esse conjunto que abre essas chaves aqui. Então, aqui sim você pode falar que o. Peraí, que eu só. Não tem isso aqui, ó, desculpa.
Desculpa que eu andei confundindo aqui, ó. E aqui também, desculpa, eu coloquei, também está certo, mas eu vou apagar porque eu não quis colocar duas, é só uma. Eu pensei que quando se referia conjunto 3, se referia a os números seguidos de vírgula à frente do 3, né? Então 3,1, 2 e para ir para frente. E por isso que eu imaginei que estivesse dentro. Tá, não, é porque os naturais, ele só pega número inteiro positivo. Então, o natural é 1, 2, 3, é aqui, ó. O conjunto dos naturais, ele só pega inteiro positivo, ele não pega 1,5, tá? Porque aí já é o conjunto dos racionais, das razões. Entendi. Aqui é só inteiro positivo, os naturais. Mas aqui é isso. Depois tem os racionais, tem os irracionais, tem os reais. A gente vai ver um pouquinho dele em outro material, né? Aqui é só uma questão de simbologia mesmo. O pessoal está falando que está desesperado aqui. Davi? No caso, como o Ronald estava falando, tipo, 3,2 não é um número natural e sim um número racional? Isso, porque tá. o 3,2 é o, digamos assim, é o 32 dividido por 10. Então, Isso, então é racional. É isso mesmo. Ele é um racional, um quebrado, né? Ó, quem tiver desesperado, é o seguinte, isso aqui, as atividades, elas não envolvem esse conteúdo diretamente, tá? As atividades têm exercícios mais aplicados. Essa parte é como se fosse uma pré-matemática ainda, tá? Então, não estou dizendo que é aquilo que eu falei. Quanto mais vocês entenderem, melhor, porque cria todas aquelas conexões no seu neurônio, no seu cérebro, né? Seus neurônios vão ficar mais conectados, né? E é melhor. Mas em termos assim de cobrança, não vou assim pedir isso aqui é de teoria de conjuntos, tá? Que eu só coloquei isso aqui como um desafio, mas o pessoal, né, uns estão desesperados, outros estão ansiosos. Mas não, calma, não fica nenhum nem outro. Vai dar certo. Eu recomendo olhar bem para esse artigo. Eu falei isso para o pessoal, porque ele realmente é bem intuitivo e bem mastigado, né? A questão do passo a passo. Diferente do nosso, né, que é meio que ensinado um pouco uma coisa em cima da outra, e aí acaba tendo essa dificuldade. Isso acontece um pouco lá na pré-escola e continua no ensino médio. Ah, entendi. Você falou qual artigo? Esse mesmo que o senhor está mostrando para a gente. Porque ele está bem passo a passo, mostrando esses pequenos detalhes que... Isso. Eu não sou nenhum gênio da matemática, mas que não são complicados, não são complicados, mas são necessários para todo o resto. Então, exatamente, perfeito. Obrigado, Ronald. Eu concordo, né? Quando eu escrevi esse material, essa foi a intenção, de deixar o mais didático, falar uma coisa de cada vez, não pular. Essa parte que eu estou colocando à parte, ela é um desafio, tá? Digamos assim, sabe aquelas questões que tem mais desafio? Então, eu estou colocando aqui, mas o material em si, ele está indo nessa linha que o Ronald falou. A ideia do material é exatamente isso. Mostra um símbolo de cada vez, não é complicado, mostra como usa, depois... Claro que depois, na hora que você juntar todos os símbolos, né, a pessoa... mas se aprender bem cada um, vai entender o que está acontecendo. Esse, eu fui ver aqui no AVA, esse eu já passei para vocês, ele está lá na parte de white papers, chama Matemática Zero. Aliás, eu passei os 5 para vocês, esse é o terceiro. Nós somos no terceiro. Já passei mais 2 adiante, que é para que servem os números e as propriedades reais, que é o tema da quarta-feira que vem. Quarta-feira, hoje eu vou terminar o Matemática Zero, quarta-feira que vem vou falar desses outros 2 que já estão no AVA, então quem quiser já dar uma lida antes, já vai adiantando. Porque aí você vai tendo dúvidas e já vem aqui com dúvida, né? O que já leu, dá para entender melhor. Esse símbolo chamado tal que. Então, quando você está lidando com um conjunto e você quer dizer que algumas propriedades são incomuns para todos os elementos do conjunto, você usa o símbolo tal que. Como assim? Deixa eu só falar uma coisa antes do como assim. Tem 2 símbolos que podem indicar o tal que. Eu acho que com esses 2 pontos, vocês nunca devem ter visto, talvez, nenhum livro, porque só livros mais avançados, que às vezes você precisa usar esse símbolo para uma outra coisa, tal. Então, tanto faz
se é 2 pontos, mas a grande maioria já viu esse símbolo aqui. Esse símbolo que eu estou falando não é o parênteses, não. Esquece o parênteses, tá? É a barra vertical só. O símbolo do tal que é só essa barra vertical. É que eu precisava colocar ela em algum lugar, eu coloquei de parênteses, né? Exemplo. P igual ao conjunto contendo o x. X é um elemento, né? X é aquela variável que todo mundo corre atrás dela para saber quanto vale. Aqui está falando, o x é um número natural, porque x pertence aos reais. Está vendo como os símbolos matemáticos são poderosos? Você fala x pertencente ao natural, em 3 símbolos, apenas 3 símbolos. Estou chamando de símbolo aquilo que você não precisaria, aquilo que está conectado, os pixels conectados. Então, você não precisaria tirar o lápis do papel para desenhar esses símbolos aqui. Então, aqui é um símbolo, aqui é outro, aqui é outro. Só que os 2 pontos, essa minha definição eu criei agora, mas não é muito válida, não, porque 2 pontos é um símbolo só, tá? Você escreve só esses 3 símbolos, já está querendo dizer todos os elementos do conjunto dos números naturais. Olha quantas palavras se usa em português. Todos os elementos do conjunto dos números naturais. Todas essas palavras que a gente usa várias letras para escrever, você só escreve com esses 3 símbolos. Agora você fala assim, pô, mas onde é que está a informação todos? Quem perguntar isso tem razão. Não está, porque tem um outro símbolo da matemática que quer dizer para todos, que é, não sei se eu vou mostrar aqui. É um A de ponta cabeça. Mas assim, então, aqui em conjunto não aparece esse símbolo, porque ele não precisa aparecer, porque já está implícito. Quando você coloca um X arbitrário, por que não precisa aparecer? E quando ele é arbitrário, você já subentende que é qualquer um. E se é qualquer um, é todos. Entendeu? Essa é a linha de raciocínio. Que para conjunto sempre vai ser isso. Então, se você quiser memorizar, porque achou complicado entender, ou até entendeu, mas também precisa fixar, quando você põe um elemento arbitrário, você está querendo dizer todos. Então, todos os elementos x pertencentes aos naturais, tal que x é primo. Então, você já restringe. Se você fosse pegar todos os naturais, você ia pegar 1, 2, 3, 4, é infinito. Se você quiser pegar só os pares, você vai pegar 2, 4, 6, 8, só os ímpares, 1, 3, 5, 7 e tal. Infinitos, né? Só que o primo não. O que é primo? Né? Daí tem que lembrar um pouco, assim, o primo ele só é divisível por ele mesmo. Eu sei que 1 é divisível, mas esquece 1, porque senão fica... 1 divide todos os números, então 1 não conta. Bom, esquece 1. Tirando a parte do 1, o número primo só é divisível, além do 1, o número primo só é divisível por ele mesmo. Ou seja, você só divide 2 por 2, tudo isso está implícito, além do 1, só para não ter que ficar falando. O 3... só o 3 divide, só o 5 divide o 5, só o 7 divide o 7. Está entendendo? Não... Então, essa propriedade mágica aqui é denominada números primos. Por que eu falo que é mágica? Porque esses números são danados. Você não consegue encontrar uma fórmula que te dê o próximo número primo, por exemplo. Você não consegue provar que essa fórmula existe. Você não consegue provar que essa fórmula não existe. Você não consegue, indo no teorema da incompletude de Gödel, você não consegue, até onde eu sei, né? Não consegue provar que se pode provar que existe uma fórmula para os primos. Você não consegue provar que se pode provar que não existe. Tá? Isso é uma coisa mais avançada do que eu falei, só para dar uma estimulada aí nos matemáticos em potencial aqui que estão assistindo. Ainda bem que eu tô na química. Você tá na química, mas meio computação, né? Eu acho que você tem um certo gosto, não? Falando em química e computação, ainda tô zangado com o Notion por não ter relacionados à química. Triste. Não, mas então, aí que tá, não é o Notion que tem que ficar zangado, é com o Catec que tem que ficar zangado. O Notion só usa o Catec. Pois é, aí no caso o LaTeX não tá. Não, o LaTeX deve ter, com certeza tem pacote de química pro LaTeX. Será? Vou pesquisar isso. O LaTeX, mas o Catec é um subconjunto do LaTeX, entendeu? Por exemplo, o LaTeX, ó, tem um monte de coisa aqui. O Catec é um pedacinho do LaTeX. Então, por exemplo, a parte de química está aqui, ó, e está fora do Catec, entendeu?
Ele está no LaTeX, mas está fora do CATEC. Então, pode falar, Ronald. O senhor meio que acabou de responder. Foi porque lá durante aquela aula, o senhor me aconselhou a estudar o CATEC, certo? E aí eu fiz pesquisa a respeito do CATEC e eu não encontrei nenhum vídeo que pudesse colaborar, né? Mas encontrei bastante do LaTeX. Aí eu pensei, será que valia mais a pena começar o LaTeX? Aí como o senhor falou que ele é mais abrangente, acredito que possa valer a pena, bastante. Isso. Você fez essa pergunta na oficina, eu fiquei meio... É difícil responder isso, né? Mas na hora que eu respondia, em virtude do CATEC, mas até um outro aluno deu a opinião dele até contrária, falou, não, eu estudo LaTeX, né? Mas, de fato, é que se você pesquisar, não vai ter, porque o CATEC é LaTeX para web, né? Para ser mais prático e tal. Só que, claro, vai ser mais limitado. Então, você tem razão. Se você for ver LaTeX, que se escreve LaTeX, mas se fala LaTeX, e com X no final, você vai achar um turbilhão, muito mais coisa. Aquela página que eu passei do CATEC, eu acho que aqueles símbolos são todos que existem, até onde eu sei, né? Porque... E, de fato, às vezes você precisa de coisa mais sofisticada. Mas como é para a web, quando você for fazer no Overleaf ou no próprio MikTeX, no seu computador, instalar o pacote e digitar, aí, beleza, você vai ter o LaTeX completo. O que não tiver, você instala a biblioteca de fora. As pessoas criam bibliotecas. Quem for programador mais intenso e que nem o, tipo... Mas em LaTeX, certeza que existe alguma coisa para química. Eu não conheço, assim, mas eu diria que vai existir, porque... Então, de certa forma, é recomendável fazer o LaTeX, né? Porque eu pretendo, eu acho que pode ser um conhecimento importante, né? Não só para mexer ali dentro do Notion, para abranger outros conhecimentos, e quem sabe se eu direcionar a física junto com a TI de alguma forma, pode colaborar. Então, é o seguinte, ó, você que faz física, é certeza que você vai, eu diria assim, quase certeza, 99% de chance de você usar LaTeX. Você vai fazer seu TCC em LaTeX, ou sua iniciação científica, ou um trabalho de alguma disciplina, é certeza que você vai usar LaTeX. Porque as pessoas normalmente o professor não pede para fazer em Word, não. A disciplina mais específica, tá? Então você vai precisar aprender LaTeX. Pode estudar, pode investir em LaTeX, você vai usar LaTeX pro resto da sua vida. Se você seguir a área, né? Você vai usar. Vale muito a pena. Eu falei CATEC só no sentido assim, que você, tipo assim, é muito novo, então pega o Notion, vê tudo que ele faz em CATEC e depois migra para o LaTeX, entendeu? Nessa linha. Mas se você já quer algo assim, em termos de pegar vídeo, não sei o quê, para brincar pela primeira vez, eu sugeri o CATEC, porque você pega aquela página que eu passei, vai digitando lá, pronto, você já viu tudo que ele faz. Agora, passado isso, aí você entra no LaTeX. Mas pode ir direto para o LaTeX, que você vai gostar. Perfeito, vou explorando então. Obrigado. De nada. Então, essa parte eu já falei, né? Deixa eu só beber uma água. Maravilha. Então, aqui estamos para todos. O símbolo para todos. Esse A invertido aqui, ó, significa para todos. É isso. Olhou isso aqui? Eu amo símbolos matemáticos, porque olha que coisinha, olha que gracinha de símbolo pequenininho e quer dizer 1, 2, 3, 4, 5, né? Porque o espaço, de certa forma, é que nem o zero, né? É número, o espaço é símbolo. Pode não ser símbolo o espaço, porque você não gasta tinta aqui, mas você gasta espaço. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou contar só os símbolos, vai. 4. Eita, tá. Bugou aqui, peraí. Bom, enfim, vocês entenderam, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9 símbolos. Você pode falar a mesma coisa com um símbolo. Por isso que eu gosto de símbolo. Então, quando você fala assim, ó, você coloca isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4 símbolos, quer dizer, para todos os números x pertencentes ao conjunto, olha isso, 1, 2, 4 símbolos substitui uma linha inteira de símbolos, né? Se você contar daqui até aqui, ó, que é o que ele significa,
para todos os números x pertencentes ao conjunto dos... Gente, não tem como não amar símbolo matemático. Vocês vão dormir hoje amando símbolos matemáticos, vocês vão sonhar com símbolos matemáticos. Espero. Davi? Digamos que esses símbolos matemáticos é para quem tem preguiça de falar tanta coisa assim. De escrever, na verdade. Não, tudo bem, mas vamos olhar no lado positivo. Não, eu estou dando. Economiza tempo, digamos assim. Isso, é verdade. Ganha produtividade, economiza tempo, mas isso para dar só um exemplo simples aqui, né? Na hora que você vai sofisticando mais. Olha, esse símbolo aqui, esse E invertido, significa existe pelo menos um. Olha que bacana. Se você quiser, agora só curiosidade, tá? Se você quiser saber falar existe exatamente um, olha que bonito. Você põe um circunflexo. Só o E existe pelo menos um. Se você quer dizer existe exatamente um, você põe o existe pelo menos e taca uma exclamação. Pronto, a pessoa entendeu. Acho que Luan queria falar. Não, só para dizer que essa questão de símbolos é para simplificar as coisas. Porque imagine só, você tá numa questão matemática, você tá escrevendo tudo. Fica uma coisa muito... Às vezes até dificuldade, talvez, né? Muito, não. E você acredita que você já leu um pouco sobre a história de matemática, Luan? Da matemática? Sim, já li um pouquinho. Eu não sei se você viu, olha só, o símbolo de igualdade demorou um tempão, vários simbologias. A matemática é muito mais antiga do que a existência dos símbolos, né? Então, por exemplo, quando você escreveu uma equação, x² mais 1, se você fosse escrever assim, x elevado ao quadrado mais 1 igual a 0, a gente escreve assim. Antigamente, e não, isso que eu estou falando, não muito antigamente, eu não sei te precisar, mas tipo século XVIII, alguma coisa assim, eles escreviam assim, x elevado ao quadrado mais 1, pode falar, Eric, enquanto eu escrevo tudo isso aqui, mais 1. Não, era uma curiosidade sobre o sinal de igualdade, porque o criador dele disse que, assim que ele criou, ele falou que não existia nada mais igual do que duas retas paralelas para identificar-se como um sinal de igualdade. Perfeito, nossa, fantástico, magnífico, magnífico isso que você trouxe. Eu tinha lido já, mas eu não estava lembrando esse detalhe, que ele criou como sendo duas retas paralelas por causa do que o Eric acabou de falar. E é incrível, né? O pessoal fazia matemática, resolvia os polinômios, as equações, escrevendo. Então ficava, quer dizer, deu para avançar bastante, mas imagina como é complicado você fazer uma conta. A linha de baixo, na hora que você fosse fazer x² igual a menos 1, você já ia ter que escrever x elevado ao quadrado é igual a menos 1, né? E, puxa, incrível o quanto que simplifica. Então alguém lê para mim, peraí, deixa eu tampar aqui. Alguém lê para mim a 29, o item 29. O senhor só pode levantar um pouquinho, professor? Que tem o seu nome, no caso, aqui na tela, fica bem em cima do item. Não, tudo bem. Eu vou levantar um pouquinho, mas não posso levantar muito. Melhorou? Melhorou. Se eu não estou errando, significa que... Nossa, se não me engano, o E invertido significa que existe pelo menos um. Tá, Isso. Existe pelo menos um X. Agora, o nome da Devlin Rodrigues está no meio. Só instante. Pertencente aos números naturais, assim como X é primo. Li correto? Vários erros. Quase. Não. Fala de novo. Peraí, deixa eu te ajudar aqui, peraí, deixa eu te ajudar aqui, ó. Pronto, ó, tá aqui o símbolo, ó. Aqui tá bem melhor, ó.
Tá ok. Indo direto no que está escrito lá embaixo, né? Existe apenas um elemento. Não, O X como não é apenas. o objeto. O apenas é só se você colocar o circunflexo. Próximo, Estou falando posso falar? circunflexo, exclamação. Desculpa, eu estou falando errado. Exclamação, tá? Fala lá, Davi, se ele Não, começar Não, a não, falar. pode ir. Eu tô travando, velho. Fala aí. Eu acho que ele quer que ajude. Ou alguém, pode falar. Aqui não tem que falar assim. Aliás, é bom errar, entendeu? Errar é acertar, porque você falar, mas errar, você está professor, vou acertando na tentar. estratégia. Uhum. Peraí, Isaac, vou tentar. Existe pelo menos um número x pertencentes ao conjunto dos naturais, assim como o número x é primo. Não, então, quase perfeito. É que vocês Isso ficam falando assim, pertencente aos números primos? Assim como... não é assim como, é tal que. Tá ok, perdão. Tal que x, tal que o número x é primo. Isso. Tá correto, tá corretíssimo, tá? É porque o assim como é um outro significado, né? Então, você poderia falar um sinônimo de tal que, não teria problema nenhum. Mas é porque o assim como ele, sei. Tá. É como se eu disse que normalmente não é usado esses 2 pontos. O tal que, para mim, assim, pelo que eu sei, seria só a barrinha lá que o senhor mostrou. Isso, tá, não, mas os 2 pontos servem também. Então, mas a barrinha também, tá? Então, Eu no caso, mudei mesmo. significaria... Significaria isso que você acabou de falar, só que é só o tal que. Só o tal que, no caso... Tá. Porque, você falou em termos de X, mas você poderia também falar assim, existe pelo menos um elemento, tá? Você podia chamar o X de elemento. Aqui é X, mas o que ele significa? Elemento, por causa desse sinal de pertence. Porque assim, se tem um sinal de pertence, a direita dele vai estar um conjunto, a esquerda vai estar um elemento. Então, existe pelo menos um elemento pertencente ao conjunto dos naturais, tal que ele quem? O elemento. Seja um número primo. Pronto, é a mesma coisa que você falou, tá? Mudou um pouquinho, porque o significado é o mesmo. Maravilha. Então, agora juntando os símbolos. Eu fiz esse P diferente aqui para indicar, é um P caligráfico, tá? Lá no LaTeX, como é que você faz esse P no LaTeX? Você abre as chaves, põe barra cal, põe o P maiúsculo e fecha a barra. Pronto. Você escreveu isso aqui em LaTeX, ele te produz esse P lindo. O LaTeX é a bela e a fera. A fera é o código. Você olha o código LaTeX, você fala, puxa, que coisa horrível. Claro que você acostuma, mas continua sendo feio, mesmo depois que acostumar. Na hora que você compila, ele vira uma coisa maravilhosa. Então, se você pegar o símbolo, por exemplo, se você no LaTeX, para você escrever as chaves, você tem que pôr barra, essa contrabarra, que é barra invertida, né? E abrir as chaves. Porque no LaTeX, se você só abrir chaves, ele vai entender chaves como um comando computacional. E você não vai querer o chaves, você vai querer o chaves escrito mesmo. Então, como ele já usa chaves para comando computacional, você tem que colocar uma barra para ignorar que é comando computacional e agora escrever a chave, tá? Mas isso acontece raramente, tá? É porque a chaves é um caso particular. Até que alguém comentou aqui, né? O Davi comentou. Isso aqui é só curiosidade. Esse P é o conjunto de todos os elementos naturais, tal que X é par. Agora eu já mudei para barra, agora eu já mudei de novo para 2 pontos. Porque tem que ter. É bom você ter essa liberdade de ir e vir, né? Porque não é um 2 pontos que vai te travar, sendo que o significado dele é igual ao da barra. Então você lê assim: P é o conjunto de todos, assim, então todos, tá? O todos está implícito aqui na linguagem. Todos os números x, agora você poderia falar x também, podia falar elementos, né? Todos os números x pertencentes aos naturais, aqui eu já, ao invés de falar ao conjunto dos naturais, eu já abreviei, assim, não abreviei, mas eu encurtei, né? Eu omiti aqui, porque está implícito que natural é um conjunto. Tal que esses números sejam pares, só isso. Então, quem que é o P? É o 2, 4, 6, 8, 10, e por aí vai.
E aí finalizou, né? Aqui está só dizendo, deixa eu ver se tem mais. Não, só acaba aqui. Apresentamos algumas definições e notações relacionadas à teoria de conjuntos. Isso aqui que nós vimos, a teoria é uma partezinha bem pequena de teoria de conjuntos. É uma área específica da matemática, chamada teoria de conjuntos. Você estuda, acredita ou não, você consegue viver uma vida estudando teoria de conjuntos. Parece que, não, mas é só conjunto. Não, mas o pessoal é criativo, eles conseguem fazer coisas com conjuntos que inimagináveis. Aliás, todas as áreas da matemática têm essa característica dessa criatividade muito. Por isso que é uma área bonita, assim, porque todo dia você se vislumbra com algo novo, um raciocínio brilhante que alguém fez. Isso, assim, na área da matemática pura, né? Ou aplicada também, né? Mas eu sou mais da pura. Acredito que, para leigos, essa não seja, em específico, um setor tão atraente, essa questão dos conjuntos, porque parece uma coisa muito básica. Mas, conforme você vai manipulando, ela vira um estado complexo a ponto de contribuir fundamentalmente para as outras áreas. Exato. Inclusive, ela contribui. Olha o tanto que ela contribui tanto para as outras áreas que qualquer área da matemática vai ter conjunto ali, vai ter um conjunto associado ali, entendeu? Se você pegar topologia, teoria de números, análise, que são áreas da matemática pura, álgebra. Nossa, a álgebra inteira. Não tem como você fazer álgebra se não tiver um conjunto associado, porque você vai fazer álgebra com o quê, né? Então, tem a ideia de conjunto. Depois de conjunto, tem uma ideia que é uma ideia de família, né? Pessoal, a gente chama de família, e aí coloca um F meio caligráfico também, quando você tiver um conjunto cujos elementos, que eu estou chamando aqui A, B, C, D, por exemplo, mas sendo que esses elementos são um conjunto aqui, por exemplo. Estou inventando, né? Esse B é o conjunto, digamos que o C é o vazio, e o D é o conjunto contendo o conjunto vazio, que é diferente. O C é diferente do D. O C é um conjunto. Quantos elementos tem o conjunto C? Que é o vazio, né? Só um. O conjunto C, ó. Vou abrir o conjunto aqui e fechar. Quantos elementos tem dentro do C? No caso, o vazio? Infinito. Quantos elementos tá... Vazio. Você tá vendo? Zero. Não tem nenhum elemento. Então, o conjunto vazio, que eu chamei de C, ele não tem nenhum elemento. Sim. Quantos elementos tem o conjunto D de dado? Apenas um. Quem é o elemento do conjunto D de dado? Conjunto vazio. Isso. Então, o conjunto vazio está dentro de outro conjunto. Me fala, então, você que respondeu, acho que é o Davi, eu não vi o... Sim, fui eu. né? Eu não estava vendo, eu estava só... me fala como é que você faz na sua casa o conjunto D de dado aqui, ó. Como é que você faria na sua casa? Não entendi a pergunta. Como que você constrói na sua casa o conjunto D de dado aqui? Como eu construo? É meio esquisita a pergunta, mas assim, você chegou do supermercado. Sim. Ó, você comprou um monte de coisa no supermercado, encheu 2 caixas, vamos supor, para facilitar. Você encheu 2 caixas de comida, trouxe para sua casa, esvaziou, guardou, só que você continuou com essas caixas. Uma caixa é menor que a outra, né, por uma questão ali. Como é que você constrói agora esse conjunto em termos de caixas? Esse conjunto D. Só para ver se vocês têm essa compreensão de... No caso, o que o senhor queria fazer é colocar uma caixa dentro de uma caixa? Você vai pegar a caixa menor, deixar ela vazia, Isso. Não coloca nada, tira. Então é uma caixa vazia. Uma caixa vazia... No caso, é um conjunto vazio dentro de... Isso. Então, só a caixa vazia... Cortou um pouquinho a sua fala. Só a caixa vazia, uma caixa vazia é o conjunto C. O conjunto C. Porque eu estou chamando de caixa o conjunto, entendeu? Porque a caixa ela delimita. Aí você colocou essa caixa vazia dentro da caixa maior,
A caixa maior está vazia? Não, a caixa maior não está vazia. Virou, Porque dentro sim, tem dela um elemento dentro. tem um elemento, que é a caixa menor. Só que a Isso. caixa menor está vazia. Então, isso é o que corresponde ao conjunto de dados aqui. Entendeu? No caso, Então, legal. No caso, o vazio deixou de ser vazio e se tornou um elemento. Porque é um conjunto vazio. Não, o vazio O continua conjunto sendo vazio é um elemento. Isso. É porque o conjunto vazio, ele é vazio. Ele continua vazio. Se você colocar alguma coisa dentro, ele deixa de ser conjunto vazio, tá? Sim. O que aconteceu é que o D de dado, ele não é vazio. Ele contém lá dentro dele um outro conjunto que é vazio. Então, assim, a analogia é essa. É uma caixa menor vazia dentro de uma caixa maior, acabou. Se você fizesse um conjunto E e colocasse uma caixa, outra caixa e o vazio, você teria essa caixa está vazia dentro de uma outra caixa, Eu pus muita caixa, né? Não precisava colocar tanto assim. Queria colocar só uma a mais. Então, o conjunto E tem uma caixa a mais. Então, é a caixa grande, a caixa média e a caixa pequena, vazia. Então, vai ter só um elemento vazio, que é esse carinha aqui. Depois você já tem... Então, você pode colocar... Igual você pode colocar quantas caixas você quiser dentro da outra, contanto que obedeça as limitações físicas, esse tamanho e tal. Só que na matemática é melhor ainda, que você não precisa nem se preocupar com isso. Você vai colocando coisa dentro, vai brincando, vai mexendo, vai vendo o que dá. Às vezes dá uma coisa interessante, e aí você brinca com isso, escreve um artigo, e aí vai ter assunto para conversar com os colegas na pizzaria. Depois da pandemia. Mas é isso, ok? Então, por hoje é isso que a gente tinha para falar, terminamos esse artigo, e aí, a hora que vem, a gente vai ver esses outros dois, e vai seguir com a matéria, né, com conteúdo, e assim que, em breve, eu já vou disponibilizando as avaliações, que vocês podem fazer quantas vezes quiser, e a nota não abaixa, só sobe. Davi? No caso, o senhor já disponibilizou esse material lá no AVO, certo? Certo. Esses dois artigos já estão lá. Qual seria o nome dele? Eles estão no tópico 0, sobre a seção White Papers, e são esses dois últimos. Isso. Tem o para que servem os números, depois tem propriedades reais. Algoritmo de aprendizado, tá bom. O que vem antes, então, primeiro vem para que servem os números, depois vem propriedades reais. Se puder ler nessa ordem, é melhor. Tem uma ordem específica. Ronald? Saindo um pouquinho do assunto, é que na aula passada o senhor falou um pouco sobre uns livros. Se não me engano, foi na aula passada. Espero que eu não esteja confundindo com o workshop, mas acredito que tenha sido na aula passada. E o senhor disse que ia disponibilizá-los no AVA. Eu não entendi se o senhor ia disponibilizá-los só o título, para a gente procurar depois, né? Ou o livro em si. Mas eu entendi. Aí eu vim lembrá-lo. Isso, deixa eu só... Tudo bem. Normalmente, eu acho que eu estava disponibilizar o título dos livros. Você lembra mais ou menos o contexto que eu estava falando? Porque eu tenho um livro para indicar para tudo. Qualquer problema se resolve com um livro. Qualquer problema. Não que eu tenha todos os problemas resolvidos, mas eu tenho, assim, muita coisa que você fala, eu queria não sei o quê, eu queria estudar a evolução do Homo sapiens. Eu tenho aqui 3 livros para indicar. Um deles é esse Como Chegamos Até Aqui, que eu até já mostrei. Se você falar, eu quero para produtividade, eu quero para psicologia, eu quero para ser minimalista. Divulgação científica em física, divulgação científica em matemática, ufologia, tem um monte. A cura quântica. Já reconheci a capa de alguns aqui, que o senhor indicou no dia. Mas era sobre organização, se manter ali motivado no ensino, por exemplo, da matemática. Então, reconhecer que o menos é mais, que está aqui, regra simples, flow, a gente falou bastante,
sem Isso, esforço e esse essencialismo. Essencialismo. Isso é verdade. Esses foram os últimos que eu falei. Menos é mais, que é um guia minimalista para organizar a vida, então vai te servir para. A autora vai dar exemplos diversos, desde a sua casa, na cozinha, no quarto, na vida. Tem regra simples, é mais para quem é gestor, quer dizer, mas assim, ajuda muito também a gente, porque não é só gestor. Às vezes você trabalha num lugar e você precisa, enfim, você consegue contribuir para o lugar que você trabalha se você ler esse livro Regra Simples, né? O essencialismo e o sem esforço, eles são complementares, é do mesmo autor, o essencialismo veio primeiro, o sem esforço veio depois. Eu amei os dois, né? Porque esses aqui eles vão te ajudar na produtividade, porque você vai, assim, tirar umas barreiras, uns entraves, que você está gastando tempo com umas bobagens, assim, por exemplo, sei lá, você fecha o seu Facebook, já começa a ganhar muito tempo, ou se você gosta do Instagram, você não vai fechar, mas você vai aprender a utilizar mais saudável e tal. Então, esses livros ajudam. Tem esse Mini Hábitos, que eu não li ainda, mas ele também é bem cotado. E o Flow, que é de psicologia positiva, que esse, assim, nossa, esse eu amei, esse livro. Eu sou apaixonado por esse estado do flow, que é um estado de felicidade, sabe? Porque a gente vive, na verdade, o nosso objetivo é ser feliz, né? Ninguém, você fala, ganhar dinheiro, mas por que ganhar dinheiro? Para comprar isso, mas por quê? Porque você quer ser feliz, mas não que o dinheiro vai trazer felicidade, mas é que a gente quer ser feliz e... Davi? Falando sobre esse flow aí de felicidade, em relação a conquistas também e tal. Mas o senhor é casado ou algo do tipo assim, para ter tantas formações e tal, e tempo? Deu para casar, sim. Deu certo de casar, graças a Deus. Eu sou casado. Uhum. Falando sobre dinheiro trazer felicidade, eu prefiro ser triste em Dubai do que alegre aqui onde eu tô. Seria muito melhor. Olha, não, tudo bem, a gente fala brincando, mas não é Eu não. mó tristão lá em Dubai porque meu cartão não passou. Não, pior que ia passar, porque eu ia ter dinheiro. Não faz sentido. Não, sei, esse exemplo não tá bom, mas você estava triste em Dubai porque você enjoou da sua Ferrari, sei lá, né? Porque... mas a felicidade está na simplicidade. Aí tem Professor, uma citação... já falando nisso, rápido, a aula acabou, né? Ontem eu terminei uma série, que é uma série que tá famosa agora, que ela meio que deu uma liçãozinha de moral no final em relação a isso. O cara faz a pergunta de que qual é a semelhança de alguém que tem muito dinheiro e entre uma pessoa que tem muito dinheiro e uma pessoa que não tem quase nada. Que seria o fato de não ter mais interesse ou algo do tipo assim, alegria. Entendi. Eu acabei gostando um pouco. É interessante, aí a série trabalha isso, né? Sim. Não, na verdade a série não trabalha em relação isso em si, tipo, a moral da história foi isso, entendeu? O motivo do cara ter feito tudo foi estar em busca da felicidade dele. Da felicidade não, da diversão dele. Mesmo sendo coisas ruins que ele fez. Entendi. Essas coisas fazem a gente pensar mesmo, né? Não, claro, assim, porque o dinheiro ele é um instrumento que te permite ter acesso a uma série de coisas. Mas o problema é você colocar o dinheiro como objetivo único. Não assim, claro, é um objetivo para você conquistar aquele mínimo que você precisa para se desenvolver em termos de ter acesso a tecnologias, né? Mas eu acho que até aí tudo bem, na minha opinião. Agora, se você passar disso, eu acho que tem outras coisas mais prazerosas, entendeu? Que trazem mais felicidade, digamos assim. Como falou o Poincaré no início do artigo que eu coloquei, ele quer dizer exatamente isso. Ele quer dizer que a arte e a ciência ela tem um poder enorme. E como que você desfruta desse poder? Estudando elas, né?
Porque aí você estuda, prepara o seu espírito preparado vai gostar mais, e é, e aí, então, e esse ciclo positivo, né? Mas perfeito. É o seguinte, então, sobre os livros, eu vou colocar no WhatsApp, que fica mais, eu acho, porque eu tenho a capa deles, eu tiro um print da capa de livros que eu gosto de indicar, né? Então eu vou colocar a capa deles no nosso grupo do WhatsApp, desses que a gente falou aqui, para vocês lembrarem que ele existe, né? Anotar e depois irem atrás do livro, desses livros. E é isso. Então tá ótimo, pessoal. Foi um prazer, mais uma vez, conversar com vocês, estar aqui com vocês. Excelente, muito bom. E daí a gente segue aí conversando no WhatsApp. Próxima aula, o conteúdo começa a entrar mais na questão de fazer exercícios. Eu vou fazer exercício com vocês. E aí a gente vai seguindo o conteúdo até eu passar a avaliação para vocês começarem a fazer, né? Professor, o senhor falou aí agora no grupo lá do WhatsApp. Ele é bloqueado para a gente não fazer comentário, essas coisas, porque eu não consigo fazer nenhum comentário, essas coisas lá, só. Eu fechei ele, isso, ele está fechado para comentário, porque assim, nossa, viram já os grupos abertos com muita gente, viram uma festa o negócio ali. Eu entendo o seu ponto de vista. Mas você pode me escrever, qualquer um de vocês, me escrevam no privado a qualquer hora, pode escrever 3 da manhã, que fica desligado, não vai me acordar não, pode. É assíncrono também, o WhatsApp. Beleza. Pode ficar à vontade para me escrever, já que no grupo tá sem essa opção, né? Ok, então. Mas maravilha. Então é isso, né? Beleza. Então tá bom, pessoal. Bom restante de semana. Só para confirmar aqui, as atividades pendentes que tem, só aquela lá que só passou no início mesmo, né? Não tem outra atividade pendente não, né? Só aquelas mesmo, porque a gente acabou tendo uma introdução muito longa e então eu não cheguei no conteúdo ainda para passar a avaliação. Beleza, então. Mas em outubro Valeu. ainda vai ter, lá para final de outubro começa. Tá certo, então. Então, boa noite para todos aí. Então, tá bom, obrigado. Boa noite para vocês também. Tudo de bom aí, bom estudo. Boa noite, até mais. Boa noite, ótima aula. Boa noite, professor. Valeu. Tá, muito obrigado. Até mais. Boa noite, professor. Boa noite. Até mais.